Olá, bom dia. Eu sou Tatiana e hoje nós vamos analisar e refletir um pouco sobre um artigo publicado no Cantareira, 33ª edição, em julho de 2020. O texto se chama A Desconstrução da Memória sobre a Ditadura pós-1964 pelo governo de Jair Bolsonaro, escrito por Giovanni Matheus Camargo, Pedro Rodolfo Bodê de Moraes e Pablo Ornelas Rosa. Busca refletir e analisar as formas com que o governo de Jair Bolsonaro tem distorcido as memórias e os discursos do pós-ditadura de 1964, a fim de criar um pano de fundo, um discurso vitimista que criaria um falso pertencimento para uma camada da sociedade que ainda se identifica ou que tem sentimentos saudosistas, em relação a esse período. O texto dos professores também analisa os discursos e os valores que são compartilhados pelas direitas conservadoras e liberais e que têm emergido dentro dos cyberespaços, utilizando os meios de comunicação mais fáceis da internet, como o WhatsApp, para divulgar essas ideias, essas distopias, conspiratórias, a fim de criar algum tipo de arcabouço onde essas teorias que não têm nenhuma relação com a realidade possam existir. Para justificar tal narrativa, Bolsonaro ele apela para uma narrativa de que na ditadura de pós-1964, na verdade, se tratava de um período glorioso do Brasil que se libertou de uma ameaça terrorista, comunista, de esquerda, e que, diante dos esforços do Exército Brasileiro, essa ameaça veio a ser sanada. Tal ameaça ela nunca ficou comprovada de fato. A existência de partidos comunistas no Brasil nunca demonstraram realmente uma ameaça à democracia brasileira, nem tampouco um desejo terrorista de implantar no Brasil uma ditadura comunista à força, Mas esse discurso inflamado, que não é um discurso desconhecido, na verdade, cria-se ali também uma narrativa em relação a uma possibilidade de um marxismo cultural, que também não é criação nova, Esse marxismo cultural foi uma invenção que tem pano de fundo ali no nazismo alemão, que falava sobre o bolchevismo cultural. Então, é mais ou menos uma prática conhecida de regimes autoritários em identificar um inimigo comum, um inimigo que possa ser combatido, e uma vez ele identificado, ele precisa ser exterminado. O marxismo cultural, que ficou popular através do guru, que orientava, já falecido, que orientava as ideias discursivas de Bolsonaro e de boa parte dessa direita conservadora, extremista, Olavo de Carvalho, ele nada mais do que se tratava do que uma reinvenção, do bolchevismo cultural tão difundido, espalhado pelo nazismo alemão, a fim de identificar, de eleger um inimigo. No nosso caso, esse inimigo ele está localizado nas esquerdas, Então, qualquer partido de esquerda hoje passa a ser o inimigo identificado, e sendo assim, qualquer pessoa de esquerda também passa a ser esse inimigo que precisa ser combatido e eliminado. É a partir dessa criação que as ideias
autoritárias começam a se espalhar, né, utilizando muito o marketing político para reproduzir um estado de irrealidade. Esse estado, né, esse marketing político, ele visa também a utilização de cyberespaços como Facebook, Twitter, YouTuber, WhatsApp, a fim de identificar algumas dessas narrativas que dizem respeito à memória da ditadura de pós-1964. E assim, o eleitor, né, ele teria condições de visualizar esse material virtual e difundir, né? Então a gente tem a priori um público que é formado não de forma orgânica, mas de forma proposital, que são os criadores desses conteúdos, e aqueles orgânicos que se identificam com tais conteúdos e divulgam, né, mesmo sem ter a menor ideia sobre a veracidade desses conteúdos. Os autores afirmam que essa narrativa se trata necessariamente de uma agenda política própria do governo de Jair Bolsonaro, com o objetivo de desconstruir essa memória traumática que foi construída durante os governos anteriores. A priori, os autores eles demonstram como os regimes autoritários na América Latina entre 1950 e 1990, sob a intervenção dos Estados Unidos, né, sobretudo no Chile e na Argentina, elas acabaram eliminando, né, elas se propuseram a eliminar toda e qualquer possibilidade de mudança social progressista, direcionando, né, aos dissidentes políticos dois tipos de sistema repressivo: um sistema penal paralelo que operava, né, por meio de apreensões, e um sistema penal subterrâneo, este sim que procedia com execuções, torturas e desaparecimentos forçados, sem nenhum processo legal. Mas no caso brasileiro, os autores demonstram, a partir das reflexões de Rodrigo Pato Samota, de 2016, que o Estado não se utilizou unicamente das práticas da violência física, mas também de estratégias sutis de negociação, conciliação e acomodação, o que acabou não constituindo necessariamente numa memória traumática acerca do exército da ditadura após 1964, não na sociedade brasileira como um todo, diferente da Argentina e do Chile, muitas vezes, né? Sendo o exército ainda uma das instituições que parecem ser mais respeitadas, segundo as pesquisas de opinião pública. Além disso, essa mitificação de um inimigo comum, dessa ameaça comunista, por meio do discurso, colocaria em risco a ordem social e política brasileira, sendo assim a necessidade da intervenção do Exército algo necessário para fazer frente a essa ameaça que surgia. Então, sempre que surgiam boatos de desaparecimento, se culpava a própria vítima, né, pelo lado em que ela escolhia estar nesse momento de tensão política. Então, se ela escolhia estar do lado comunista, a culpa era dela, porque era o comunismo quem ameaçava toda a ordem social. E isso foi problemático no Brasil. Os autores destacam na obra Como Funciona o Fascismo, a Política de Nós e Eles, de 2019, de Jason Stanley, que as técnicas de política, né, fascista privilegiam um ultranacionalismo e que essas técnicas fascistas são várias, desde a mitificação do passado, a propaganda,
o anti-intelectualismo, o estado de irrealidade, o culto à hierarquia, o sentimento de vitimização, políticas de lei e ordem, ansiedade sexual e apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público. Para Stalin, as técnicas clássicas dos políticos fascistas consistem em divulgar um passado mítico, com o fim de criar essas expectativas irracionais, gerando um sentimento de vitimização e ressentimento na sociedade, de que algo precisa ser reparado. O governo Bolsonaro visa mobilizar na sociedade esse sentimento, circunscrevendo fronteiras e naturalizando diferenças entre os grupos de forma a legitimar hierarquias morais. Desta forma, o fascismo se constrói, então, pelas ideias nacionalistas de que o privilégio da nação é justamente o de pertencer a certa identidade nacional e que a criação desse passado mítico se relaciona com a obsessão pela conspiração, porque tem por objetivo deslocar a verdade e apagar realidades inconvenientes. Ela adentra o cyberespaço com fundos de verdade, não porque há um arcabouço acadêmico ou porque ela realmente faça alusões a verdades, né? O cyberespaço, ele mede a veracidade dos seus conteúdos a partir das curtidas, né? Os famosos likes, dos comentários, compartilhamentos, né? Que transforma essas notícias em algo relevante. Então, quanto mais relevante, mais difundida essas ideias são. Algorítmica, né? Surge ainda uma outra problemática, porque na medida em que você se identifica com determinado conteúdo, esses conteúdos eles vão se intensificando, né, por meio de notificações. Os cyberespaços percebem, né, eles têm ali uma forma de capturar seus interesses, né, e a partir da captura desses interesses, eles vão sugerindo outros conteúdos com a mesma narrativa ou com narrativas ainda mais extremas sobre aquilo que você costuma consumir, e ele vai sendo sugerido para você. E nesse sentido, uma pessoa que tem o hábito, né, de apenas ler aquilo que lhe interessa ou de viver em bolha, acaba ficando cada vez mais extremado. E esse extremismo, ele se reproduz também dentro das bolhas. Então, você vê um afastamento, não apenas da realidade, mas também com opiniões cada vez mais severas, mais violentas em relação a seus opositores. Esse seria o sentido da polarização. Os autores salientam que, segundo Stanley, é comum que os políticos fascistas tentem, sim, reescrever a compreensão geral da população sobre a realidade como forma de empobrecer a discussão política e reduzi-la a um conflito ideológico. E seria, assim, por essa razão que se faz necessário o anti-intelectualismo, né, que é materializado na negação de argumentos científicos e em ataques aos sistemas educacionais, que são os únicos que podem contestar suas ideias, né? Dentro disso, quando você for dialogar, você não vai ter premissas racionais para diálogo. A visão que a extrema-direita constrói, né, na sociedade, naqueles que têm essas tendências, visa a eliminação, né, ideológica e física das esquerdas.